O meu namorado não pagou o aluguel da casa que a gente morava e a gente foi despejado. A gente namorou por 1 ano e aí quando completou mais ou menos 1 ano, ele me chamou pra morar junto com ele. Só que ele já morava num apartamento, só que assim, gente, era um apartamento assim, um ovo, sabe? E só cabia as coisas dele. Daí a gente decidiu que ele ia sair de lá e a gente ia procurar um lugar maior, porque eu tinha muita coisa e não tinha a menor possibilidade de eu ir pra lá com ele. Daí a gente encontrou um lugar, só que claro que o aluguel era maior do que o que ele pagava. Só que daí a gente combinou de a gente repartir o aluguel no meio, ele paga metade, eu pago metade. E as outras contas da casa também seriam divididas, luz, metade para cada, água, metade para cada. Porque nós tínhamos um salário que era praticamente o mesmo valor. Então, achei justo, sabe, dividir as contas. E ele foi o tipo de cara assim que não me dava trabalho em relação a eu ter medo de ser corno, essas coisas, porque ele não me dava trabalho com mulher. Nunca peguei nada no celular dele. E a gente ficou morando juntos só por 6 meses nessa outra casa. E eu achei, gente, que tava tudo andando certinho, tudo bem. Porque eu pegava meu pagamento e eu dava pra ele juntar com o dele e pagar as contas, o aluguel. O meu namorado não pagou o aluguel e a gente foi despejado, parte 2. E eu pegava o dinheiro, né, da minha parte do aluguel, passava pra ele pagar. Porque como ele que tinha alugado, né, com o proprietário e tal, ficava na responsabilidade dele. E eu achava que estava sendo pago. Até que teve um final de semana que ele saiu pra fazer um trabalho fora. Porque assim, ele trabalhava numa empresa que às vezes mandava ele pra uma cidade aqui, pra outra cidade ali, pra fazer alguns trabalhos. Só que era coisa, tipo, rápida, não era uma semana. Era coisa de 1, 2 dias, no máximo. Aí ele veio, me avisou que o chefe dele pediu pra ele ir pra tal cidade, né? Ele falou que ele iria na sexta, mas que no sábado ele já estaria de volta. Eu nem tchum, porque eu já tava acostumada com aquilo. Ele já fazia isso antes. O patrão dele já falava pra ele em outro pra realizar alguns trabalhos. Quando eu tava em casa sozinha, o dono da casa veio bater na porta. E na hora ele perguntou do meu namorado, daí eu falei que ele tinha ido viajar a trabalho. Daí ele falou, ai, como ele não tá aqui, eu imagino que você já saiba, né, que vocês têm só 15 dias pra sair do meu imóvel. E eu fiquei tipo assim, como assim a gente tem 15 dias pra sair? Porque ele tinha assinado um contrato, o meu namorado, de 1 ano. E foi aí que eu tive uma surpresinha. Meu namorado não pagou o aluguel e a gente foi despejado. Parte 3. E aí eu fiquei assim pro proprietário, como assim a gente tem 15 dias pra sair? Se o contrato é de no mínimo 1 ano. E só fazia 6 meses que a gente tava lá. E daí ele me falou que por direito dele, ele podia dar ordem de despejo porque faziam 3 meses que o aluguel não tava sendo pago. E eu ainda questionando, cara, gente. Falei assim, como assim não tá pago? Eu dou o dinheiro pro meu namorado todo mês, a minha parte, pra ele juntar com a dele e pagar o aluguel. Daí ele me falou, mas não, ele não me paga. E quando eu vou cobrar, é sempre uma desculpa, ai, semana que vem eu pago. Ai, eu vou arrumar um dinheiro e eu pago. E nunca paga. Então, vocês têm 15 dias pra sair da casa. Daí ele pegou e falou que já tinha perdido a paciência com o meu namorado de tantas desculpas que ele não aguentava mais, que ele queria que a gente saísse daquela casa. E aí eu comecei a chorar e eu falei pra ele que eu não sabia que isso estava acontecendo. Porque eu dava a minha parte. Eu achei que ele estava juntando a minha parte com a parte dele e pagando o aluguel, que tava tudo certo. E aí eu fiquei desesperada e na mesma hora, gente, porque eu tenho esse defeito, eu não consigo parar, pensar, me acalmar. Eu já faço as coisas na hora. Eu liguei pra ele e eu já liguei muito alterada, gritando com ele no telefone. Meu namorado não pagou o aluguel e nós fomos despejados. Parte 4 e final. E aí eu já liguei super alterada pra ele, gritando com ele no telefone. Eu falando, o dono veio aqui cobrar que 3 meses faz que você não paga o aluguel. O que você tá fazendo com o dinheiro que eu te dou da minha metade pra pagar o aluguel? Por que você não tá pagando? Mas tudo isso num tom bem, sabe? Gritando, que eu não vou fazer gritando aqui pra vocês. Daí ele, não, calma, é que eu tive alguns problemas e quando eu voltar pra casa eu te explico tudo. E aí eu peguei e falei, beleza, eu vou esperar ele chegar em casa e me falar quais são esses problemas.
E era uma viagem de 2 dias. E ele ficou 1 semana. E não voltava. E toda vez que eu ia questionar ele, ele falava, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Igual ele tava fazendo com o proprietário, tipo, ai, semana que vem eu pago, ai, amanhã eu vou arrumar um dinheiro, eu pago. Ele tava fazendo a mesma coisa comigo, falando que ia vir e não vinha. E o dono todos os dias ia lá em casa me pressionar que ele queria o dinheiro dele, que ele tava muito no prejuízo. E nisso eu já fui juntando todas as minhas coisas. E aí minha mudança tava praticamente pronta. Daí o Alecrinzinho chegou e perguntou, nossa, por que você tá indo embora? Daí eu falei assim, nossa, você ainda pergunta? E ele chegou e me contava as histórias, assim, sabe? Tipo, uma mais mentirosa do que a outra, que não dá pra acreditar. Sorte que foi ele que fez o contrato com o proprietário, né? E eu só saí da casa e me separei.